Hello, jovens! Olha eu aqui novamente, professora Deise Lima na área, para mais uma aula de ciências com vocês. Pessoal, quem lembra que nós estávamos vendo na aula passada? Bom, nós estávamos falando de movimento retilíneo uniforme. O que é um movimento retilíneo uniforme? É sempre quando eu percorro espaços iguais em intervalo de tempos iguais. Porque se o espaço é intervalo de tempos iguais, se eu for dividir, eu sempre vou achar a mesma velocidade, que a gente chamou de velocidade escalar constante, certo? Uma velocidade que ela é constante. Então, velocidade constante, o movimento ele é retilíneo uniforme. E nós vimos que quando a velocidade é constante, a gente tem uma função de espaço, certo? Essa função de espaço ela é o quê? Lá do primeiro grau, e nós vimos que é uma reta, não é, pessoal? É uma retinha. E nós vimos que essa função, ela serve para achar o quê? Espaço com tempo. Substitui o tempo, tu acha o espaço. Substitui outro tempo, você acha outro espaço. E nós vimos que nós podemos comparar essa função para a gente achar também espaço inicial e também velocidade. Eu pergunto para vocês, será que existe só esse tipo de movimento, pessoal? Será que não tem outros? Tem sim, tá bom? E nós vamos ver um novo movimento hoje. Vamos lá, olha só. Nós vamos trabalhar ali com o movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Ah, professora, tem o movimento retilíneo uniforme, tem também o movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, pessoal, qual é a diferença? No movimento retilíneo, olha só, vem aqui comigo, uniforme, a velocidade é o quê? Constante. Pessoal, e quando a velocidade não é mais constante? Imagine que essa velocidade agora ela seja o quê? Variável, ok? Se a minha velocidade é variável, né, o nome fala, é variável, ela não é mais constante. Agora, quando ela é variável, pessoal, eu chamo de movimento uniformemente variado. Professora, qual é a consequência disso? Olha só, jovens, a consequência disso é velocidades em intervalo de tempos iguais, eu vou ter um novo conceito chamado de aceleração. Quem já ouviu a expressão aí, né? Acelera Rubinho nas corridas. Ou acelera aí, mototaxista, acelera aí. Então, quando a gente fala acelerar, é o quê? Aumentar a velocidade, né? Então, quando você pede para alguém acelera aí, pé na tábua, você está pedindo para a pessoa andar mais rápido. Se ela for andar mais rápido, ela vai fazer o quê? Ela vai modificar a velocidade dela. Essa velocidade vai o quê? Aumentar, pessoal. Então, modificou a velocidade, movimento uniformemente variado, ok? Vamos ver lá as principais características. Ali no nosso desenho, eu tenho o tempo, como vocês podem observar aqui, ó, de 0 a 5 segundos. Está ali o meu veículo, olha só. Observe que as posições do carro aí nos intervalos de tempos, para cada posição, olha só, vamos ver aqui. Vocês podem ver, ó, de 0 a 1 segundo, ó aqui a posição, ó, deslocamento. De 1 para 2, aumentou um pouquinho. De 2 para 3, aumentou um pouquinho. De 3 para 4, aumentou. De 4 para 5. Pessoal, eu posso falar que esse deslocamento aqui, ó, eu vou chamar aqui de delta S1, aqui eu vou chamar de delta S2, aqui eu vou chamar de delta S3, delta S4, delta S5. Vocês acham que esses valores de delta S, eles são iguais? Não, né, pessoal? Dá para ver aqui, pelo nosso desenho, que são o quê? Valores diferentes. Ou seja, os espaços aqui não são mais iguais. Se os meus espaços não são mais iguais, as minhas velocidades também não vão ser mais iguais. Se as minhas velocidades não são mais iguais, o meu movimento ele não é mais retilíneo uniforme, ele vai ser uniformemente variado. Professora, tem alguma coisa que vai ser igual em cada pedacinho desse? Pessoal, nós vamos ver que em cada pedacinho desse daqui, o que vai ser igual é justamente a velocidade. Então, daqui até aqui, uma velocidade, olha só, velocidade, 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 e aqui também velocidade. Vocês estão vendo que eu coloquei ΔV? Porque para cada um desse daqui eu vou ter uma variaçãozinha de velocidade.
E lá no movimento uniformemente variado, essa variação vai ser igual a essa, vai ser igual a essa, vai ser igual a essa e vai ser igual a essa daqui, ok? Ou seja, as minhas velocidades, elas mudam de um trecho para o outro, mas a variação vai ser o quê? Igual. E isso é o que é a característica do meu movimento uniformemente variado, porque uma vez que eu pegar aqui, ó, essa velocidade aqui, variação, e dividir pelo tempo, eu vou achar quem? Uma aceleração. Olha só, se liga aqui no meu velocímetro, ó. Tá aqui o velocímetro do carro. Imagine aqui, ó, que no tempo de 0 segundos, a velocidade é 0, ou seja, eu estou em repouso, né? Estou paradinha. 1 segundo, 10 km por hora. 2 segundos, 20 km por hora. 3 segundos, 30 km por hora. 4 segundos, 40 km por hora, certo? E aqui, ó, 5 segundos, 50 km por hora. O que vocês podem perceber desse desenho, pessoal? Que a cada segundo, ó, a cada segundo a minha velocidade modificou de quanto? 10 km por hora, ó. Então, daqui para cá, foi quanto? Mais 10 km por hora. Daqui para cá, mais 10 km por hora. Daqui para cá, mais 10 km por hora, mais 10 km por hora, mais 10 km por hora. Ou seja, a minha velocidade, vocês podem perceber que ela está o quê? Mudando, mas ela está mudando em valores iguais. Ela está mudando a cada 10 km por hora. Entendido isso? Então, aqui a velocidade está mudando, mas ela está mudando em valores o quê? Iguais, pessoal. Então, o que vai acontecer aqui? Ele está andando 10 km por hora a cada segundo do cronômetro do relógio. Ou seja, a taxa de aceleração dele é 10 km por hora a cada segundo, pessoal. Entendido isso? Aqui eu posso fazer também umas divisões. Então, aqui a minha aceleração nesse caso vai ser o quê? Olha só, de novo, variação de velocidade por tempo. Lembrando que delta é variação, então vai ser velocidade final menos velocidade inicial. Tempo final menos o tempo quê? Inicial. Então, aqui o que vai acontecer? Lá no SI, a minha velocidade ela vai ser em metros por segundo. E o meu tempo vai ser o quê? Em segundos. Então, olha só, A é de aceleração, T é de tempo final, T0 é de tempo inicial, V é de velocidade final e V0 é o quê? De velocidade inicial, tá, galerinha? Então, aqui, olha só, o que vai acontecer com a minha unidade, ó. Se a minha variação de velocidade ela for dada em metros por segundo e o meu tempo for dado em segundos, como é que eu faço para achar a unidade? Olha só. Metros por segundo e segundos, certo? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui, ó, para não cair, eu vou colocar 1 aqui. M vezes 1 dá quanto? M. S vezes S, S quadrado. Então, a minha aceleração, metros por segundo ao quadrado. Entendido isso? Isso aqui, pessoal, é no SI. Eu posso fazer outro? Posso. Eu posso fazer, por exemplo, aqui, deixar apagar, quilômetros por hora, tá? Então, se a velocidade do carro, olha só, vamos lá, aceleração, se a velocidade do carro é em quilômetros por hora e o tempo é em horas, como é que eu faço aqui? Quilômetros por hora dividido por hora, certo? Aí aqui o que eu vou fazer? A mesma coisa, eu vou multiplicar, olha só, tá aqui, ó, multiplica aqui, conserva primeiro e faz o inverso da segunda. Quilômetros vezes 1 quilômetros, hora vezes hora, hora quadrado. Então, eu também posso ter aceleração em quilômetros por hora ao quadrado. Ou seja, esse quadrado aqui, pessoal, indica que eu estou trabalhando com tempo aqui e estou trabalhando com um tempo aqui. Então, tá aí a aceleração média, ok? Eu pego aí a velocidade e divido pelo tempo, tá bom? Então, tá aqui, por exemplo, ó, eu posso calcular a aceleração do carro a cada segundo, ok? Olha só, para eu calcular aqui a cada segundo,
Eu vou precisar de uma variação de velocidade e vou precisar da variação do tempo. Então, gente, imagine aqui comigo o seguinte, ó, o tempo inicial é 0 segundo, ok? A velocidade inicial, ele saiu do repouso, então eu posso falar aqui que é 0. Aí ele vai ocupando aqui, ó, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5, certo? Então eu vou associar aqui, ó, V1, V2, V3, V4, V5. Eu posso calcular a aceleração? Professora, para eu calcular a aceleração, quem é que eu tenho que considerar? Pessoal, vocês podem perceber, intervalo de tempo igual. Variação de velocidade é o quê? Igual. Ou seja, a cada segundo, ele está aumentando quanto de velocidade? 10 km por hora. Então, tanto faz, pessoal, o que eu pegar aqui vai dar sempre a mesma aceleração. Ok? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, V5 menos V0, eu vou ter que dividir para T5 menos T0, certo? Eu vou ter aqui o quê? Olha só, 50 km por hora menos 0. Dividido aqui para quanto? 5 segundos menos 0. Então, quanto é que eu vou achar de aceleração aqui, ó? 10. Eu vou achar 10 km por hora, certo? A cada segundo. Entendido isso, correto? E se eu pegar aqui, pessoal, outro, olha só. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a 4 e a 1. Vocês estão vendo? Ó, primeiro eu peguei aqui, deixa eu circular aqui. Primeiro eu peguei a 5 e o T0, agora eu estou pegando a 4 e a 1. Vamos ver quanto é que dá aqui, olha só. Então aqui, ó, eu vou até deixar de azul, peraí. Vamos lá, tá aqui, pronto, ó. A é igual, vamos lá, eu peguei 4 e 1, né? Eu vou pegar V4 menos V1 e vou dividir para T4 menos T1, certo? Então, eu vou pegar aqui o 4 vale 40 km por hora, certo? E o 1 vale quanto? 10 km por hora. Aí, eu vou dividir pelo tempo. Eu tenho 4 segundos menos 1 segundo, correto? Bom, galerinha, quanto é que vai dar aqui? Eu vou ter aqui, ó, 30 km por hora, certo? Dividido para 3 segundos. Olha só quanto é que deu de novo? 10 km por hora a cada segundo. Vocês estão vendo que vai dar igual? Ou seja, por que dá igual aqui? Porque a minha variação de velocidade por tempo é igual, ou seja, a minha velocidade ela cresce, ela muda, mas ela muda o quê? Em taxas iguais. Logo eu vou achar a mesma aceleração, ok? A minha aceleração média, tá bom, pessoal? Entendido isso? E aqui só pra gente ver, ó, tá aqui velocidade e tempo, certo? Tá aqui, ó, minha origem, que é 0, como vocês podem ver, tá bem aqui no cantinho, ok? E eu vou considerar os valores, tá ali, ó. Tá aqui o meu tempo e os meus valores. Tá aqui, ó, 1 segundo, 2, 3, 4, 5 segundos. E aqui 10, 20, 30, 40, 50 km por hora. Então, ó, quando for 0, vai ser 0 e 0. Tá ali o pontinho, estão vendo? Quando for 1, vai ser 10. Quando for 2, vai ser 20. Opa. Quando for 3, vai ser 30 km por hora. Quando for 4 segundos, vai ser 40 km por hora. E quando for o quê? 5 segundos vai ser quanto? 50 km por hora. Vocês estão vendo? Ficou bem parecido com outro gráfico? Ah, professor, então, pessoal, vamos raciocinar o seguinte. Se o meu gráfico da velocidade pelo tempo no movimento uniformemente variado também é uma reta, significa o quê? Que a função que fez aquele gráfico é uma função de primeiro grau. Exatamente, pessoal, uma função de primeiro grau. Então, vamos recapitular. Movimento uniforme, velocidade constante, ou seja, ela não muda de jeito nenhum. E o espaço é o quê? Uma função de primeiro grau, é uma reta. Movimento uniformemente variado. O meu espaço, ele não muda
igualzinho, tá bom? O que muda igual, pessoal? A velocidade, ou seja, cada tempo ela muda com valores iguais, ou seja, movimento uniformemente variado. A minha velocidade muda, intervalo de tempos iguais. O que eu vou ter no movimento uniformemente variado? A aceleração, que é constante, e o gráfico da velocidade é que é uma reta. Entendido isso? Vamos continuar, olha só. Então, tá ali o nosso gráfico, ele é uma reta, e nós vimos aqui no slide anterior, deixa eu voltar para vocês rapidinho, que a gente pode achar aí, ó, toda vez que eu pegar uma velocidade dessa daqui, fazer a variação e dividir, eu vou sempre achar a mesma aceleração. Então, pessoal, se liga aqui. A velocidade, ela muda, mas ela muda em taxas iguais. Mas ela muda. Lá no movimento uniforme, ela não muda de jeito nenhum, ok? O que muda? O espaço, tá bom? Aqui no movimento, deixa eu até pegar uma canetinha aqui, ó. Aqui no movimento retilíneo uniformemente variado, tanto o espaço quanto a velocidade mudam, tá, gente? Espaço e velocidade mudam com o passar do tempo. O que eu vou ter aqui? Uma aceleração, certo? Lá no movimento retilíneo uniforme, o que muda? É só o espaço, muda com o tempo. Aí eu vou ter o quê? Uma velocidade constante. Entendido a diferença? Aqui, tanto o espaço quanto a velocidade mudam com o passar do tempo. O que é constante é a aceleração, certo? Lá no movimento uniforme, o espaço muda com o tempo. Quem é constante? A velocidade. Entendido a diferença? Ok? Aqui, no nosso movimento uniforme, S é igual a S0 mais V vezes T. Aqui, gente, não é igual, tá? O S daqui não é igual daqui, certo? Mas a velocidade, sim, ela é bem parecida. Nós vamos ver como, ok? Então, tá aqui o nosso gráfico. Olha só para repetir o nosso gráfico aqui, ok? Tá aí bonitinho. E eu posso calcular a aceleração, tá? Então, nós calculamos essa aceleração aqui e nós vimos o quê, pessoal? Que essa aceleração aqui, ela sempre vai ser o quê? Nós vimos que ela sempre vai ser 10 km por hora a cada segundo, ok? Mas a gente sempre acha também em metros por segundo ao quadrado, quando os tempos são iguais, e também em quilômetros por hora ao quadrado, quando os tempos são iguais, ok? Então, tá aqui a minha aceleração, variação. E a partir daqui, pessoal, eu posso achar o quê? Deixa eu apagar para vocês verem. Eu posso achar a velocidade, a função da velocidade, já que ela muda aqui, como vocês podem ver, eu posso achar. O que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz lá no outro. O meu tempo inicial aqui, ó, é na origem, ele é 0, e a minha aceleração média é a aceleração. Como é que vai ficar aqui? Olha só, eu vou ter a aceleração V menos V0 dividido pelo T, certo? Eu vou aqui multiplicar, ó. Eu vou ter quanto? V menos V0 é igual a vezes T, ok? Eu vou isolar a velocidade aqui. Essa velocidade, ela está subtraindo, ela passa o quê? Somando. Então, eu vou colocar ela somando aqui e vou colocar o A e o T. Olha aí, pessoal, vocês podem ver, ela é de primeiro grau. Primeiro grau porque a variável, qual é o expoente dela? 1. E está aí a nossa função. Da mesma maneira que no movimento uniforme, para que serve essa função? Ela serve para encontrar a velocidade quando eu substituir quem? Um tempo, ok? Substituir o tempo, eu encontro a velocidade. Substituir a velocidade, eu encontro quem? O tempo. Aí a velocidade inicial e a aceleração, elas sempre são iguais, ok? Então tá aqui a minha função, tá bom? E a gente chama ela de função horária da velocidade no movimento uniformemente variado, pessoal. E essa função, se liga aqui em mim, ela é o quê? De primeiro grau, entendido isso? Então ela é uma função de primeiro grau e ela sempre vai achar a velocidade em função do tempo. Substituir o tempo, eu vou achar uma velocidade. É só lembrar lá, ó, 1 segundo, 10 km por hora. 2 segundos, eu vou ter quanto lá? 20 km por hora. 3 segundos e assim vai.
certo? Como é que eu acho aqueles valores da tabela? Eu posso utilizar a função. Vamos ver um exemplo de como fica a nossa função? Vamos lá? Se ligue ali no exemplo, olha só. Eu tenho ali um corpo, apresenta um movimento que pode ser expresso pela função. V é igual a 8 mais 2t. Indica a velocidade inicial do móvel, a aceleração, a velocidade no instante 17 segundos e o instante que a velocidade atinge 18 metros por segundo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a função. Então, vamos lá, ó. V. Ó, deixa eu pegar uma canetinha aqui para vocês verem. V é igual a V0 mais A vezes T. Vou pegar a função aqui, ó. Professor, então, para encontrar a velocidade inicial e a aceleração, é só circular. Pessoal, olha aí, ó. Compara aqui, ó. Então, na letra A, a velocidade inicial vale quanto? 8 metros por segundo. A aceleração vale quanto? 2 metros por segundo. Certo? Pronto, fechou. E a velocidade no instante de t igual a 17 segundos? Eu vou pegar a função horária, tá aqui, ó, e vou substituir o tempo quanto, pessoal? Exatamente, 17 segundos. Então, vamos lá, ó. V é igual a 8 mais 2, quanto é que vale o tempo aqui? 17, certo? Então, V é igual a 8 mais quanto? Multiplica aqui, 34. Quanto é que vale o meu T aqui? Opa, 42 metros por segundo. Então, aqui a velocidade no instante de 17 segundos vale quanto? 42 metros por segundo. Agora ele quer saber o quê? Um instante que a velocidade atinge 18 metros por segundo. Então, vou novamente pegar a função aqui, ó. Eu vou calcular aqui. Vamos lá, quanto é que vale a velocidade? 18, então vai ser 18 igual a 8 mais 2 vezes t. O 8 aqui, ele está somando, ele passa o quê? Subtraindo, então 18 menos 8 é igual a 2t. Aqui vai dar quanto? 10, certo? Igual a 2t. O que eu vou fazer aqui? Vamos isolar o t. O 2, ele está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo. Dividindo quem? O 10. 10 por 2, 5 segundos. Então, um instante que a velocidade do carro é 18 metros por segundo é igual a 5 segundos. Entendido, pessoal? Ali é uma aplicaçãozinha da nossa função. Movimento uniformemente variado, que na próxima aula a gente vai falar mais dele, ok? Fiquem comigo então, que na próxima aula tem mais conteúdo para vocês, tá? Tchau, tchau!